Apocalipse 2, verso 5. Falando para a era de Éfeso, tudo que falou para as eras, falou para mim, para você, não é? Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. O baiano diz: vá buscar o dia onde você perdeu, quebrou o pote. Ela ficou lá. Lembra-te, pois, de onde caíste. Você caiu de onde? Da palavra. Lembre da palavra. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando você andava com Deus, suas obras eram puras. Volte a praticá-las de novo. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Castiçal é a presença, é a bênção, é a igreja. Se não te arrependerdes, eu tirarei de você. A igreja, castiçal refere à igreja. Eu tiro a igreja de você. Você não vai ter mais onde reunir, cultuar, você não vai ter prazer. Eu vou tirar o gosto de ser crente, se você não te arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a pensar nisto, Pai, com o perdão de nossos pecados, humildemente ao pé da cruz. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pensemos nisto. Valorize o ministério que há em ti. Lembra-te, pois, de onde saíste. De onde saíste. Então eu peço a vocês que me acompanhem com a Bíblia, e vamos desfolhar agora, começar lá em 1º livro de Samuel, capítulo 9. O personagem é Saul. Vamos ler um pouquinho sobre a biografia de Saul. Que eu não seja um Saul da vida, que você não seja um Saul da vida, mas que sejamos um Davi da vida. Um Davi da vida, né? De Deus. Mas, de primeira mão, quem era Saul? Quem era Saul? Um moço despretensioso, bonito de verdade, simpático, grandalhão, porém não tinha pretensão não. Talvez andava até descalço. Vamos ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este, filho de Quis, este nome era Quis, este Quis, ele tinha um filho, cujo nome era Saul. Saul era filho de Quis. Quis era um fazendeiro, né? Saul, mancebo, e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Beleza, mas era despretensioso. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo, era grandão, grandalhão. E Quis, o pai dele, perderam as jumentas de Quis, né, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, filho: toma agora contigo um dos moços que trabalha conosco, né, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali as jumentas. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco se acharam.
Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço: com quem ele ia, o moço, companheiro dele? Vem, e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém Saul lhe disse para o rapaz: eis que há nesta cidade um homem de Deus. Até então Saul cria nos homens de Deus. Ele era puro até então. Há um homem de Deus nessa cidade, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Era um profeta. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Onde estão as jumentas? Jumentas do papai, que sumiram, esguaritaram no mato. Eu não sei, talvez Saul até então, morava na fazenda, começou a ir, talvez até de pés descalços, despretensioso, atrás das jumentas de Quis, seu pai, que tinha perdido na selva. Ele lembrou que tinha um profeta numa cidade ali perto, chamou o moço: vamos lá, talvez esse homem de Deus nos diga onde está a jumenta. Eles criam, ele cria até então nos homens de Deus. Lindo, 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 até aí 100% lindo. E ele no posto do dever, ali ao lado do seu pai, quando Israel então se rebelou contra o profeta Samuel, que até então era rei, sacerdote, profeta, com os 3 ofícios nele, reinando, trabalhando com Israel. Deus, através de Samuel, uma pessoa só com 3 ofícios. Ele era rei, sacerdote e profeta. Como rei ele reinava, como sacerdote ele intercedia para o povo, e como profeta ele iluminava o caminho do povo. Porém o povo, ao ver as demais nações, moabitas e outros vizinhos, que tinha esses 3 ofícios separados em 3 pessoas distintas, começou a invejar, desejar, não é invejar, cobiçar, não é? Do estilo das nações vizinhas, e pressionou Samuel e disse: chega, Samuel, até aqui nós tínhamos esses 3 ofícios em uma só pessoa, e como está contigo? Agora nós queremos esses 3 ofícios em 3 pessoas. Nós queremos um rei separado, um sacerdote separado e um profeta separado. 3 pessoas distintas. Foi o que as denominações fizeram no ano 325, depois da morte de Cristo. Até então a igreja era monoteísta. Tinha um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:4, não é? Mas no ano 325 elas criaram o concílio ecumênico de Niceia. E então, encabeçado pelo imperador Constantino, criaram 3 pessoas distintas para esses 3 ofícios de Deus. E foi quando feriu a Deus, quando a igreja fez isso. Deixou de ser monoteísta, passou a ser politeísta, que crê em mais de um Deus. Foi justamente o que aconteceu com Israel, e eles entristeceram muito a Deus e a Samuel. Samuel ficou tão triste que disse: como pode? E Deus viu a angústia de Samuel e disse: não, Samuel, faça o que eles estão pedindo. Eles não entristeceu, não feriu, não foi a você, Samuel. Eles feriu, foi a mim. Separar os ofícios em pessoas distintas, eles feriram, foi a mim. Foi o que a igreja romana fez lá no ano 325. Feriu não foi as pessoas, feriu a Deus, feriu a sã doutrina em dividir Deus em 3 partes, 3 pessoas. A trajetória de Israel lá no Velho Testamento é a figura da igreja aqui no Novo Testamento, não é? E assim eles pediram um rei. E então procuraram aqui, procuraram ali. E você sabe, o ser humano sempre busca por aquilo que é de melhor aparência. Os homens bonitos casam primeiro, né? Você não viu o irmão Ronan? Casou primeiro. Os feios vai ficando, não é? Eu casei porque Deus teve misericórdia de mim, senão não tinha.
A moça que não tinha muita visão muito boa, você pode ver que ela usa óculos. Ela não viu. Mas é isso, Israel olhou e viu o homem mais alto, mais simpático, e disse: é este, é o filho de Quis. E até então, Saul não tinha essa pretensão de ser rei. Aquilo veio para ele de uma forma de surpresa, foi surpresa para ele, ser escolhido para ser rei de Israel. Ele, um filho de Quis, um homem, um simples fazendeiro, e agora ter que ocupar uma missão tão grande como esta, foi surpresa. Porém, você lembra da frase do presidente Kennedy, lá dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele disse: você quer conhecer quem é o homem? Dê poder para ele. Você quer conhecer o que está dentro do homem, da mulher? Dê poder para ele e para ela. Assim como ele manuseia esse poder, você conhecerá o que está dentro dele. Se ele é um vaidoso, ele vai manusear com vaidade. Dê poder para ele, dê poder para ela. Foi o que eles fizeram com Saul. Até então era um moço puro, despretensioso, sem malícia. Mas quando transferir esse tamanho poder, responsabilidade, ao invés dele se portar como Davi se portou, com humildade de espírito, ele se portou, a vaidade foi despertada nele. A vaidade, sempre a vaidade acompanha a beleza. Queira ser bonito não, viu? Porque vai ser um espírito que vai estar no seu encalço de ser vaidoso. Seja feio assim como eu, porque pelo menos não tem vaidades, né? A vaidade acompanha os vaidosos. Os espíritos de arrogância, e vem a turma de espírito mal junto. Veja, o Saul, quero repetir isso para ficar bem sintetizado, como começou o Saul. Começou assim, um moço puro, ajudante de seu pai. Se ele não fosse um moço educado, obediente, o pai dele tinha escalado outro filho, que ele não tinha. O Quis não tinha só Saul, tinha outros. Tinha escalado outros para ir buscar suas jumentas que tinha perdido na mata. Mas como Saul era um moço obediente, você veja aqui que ele não voltou para casa sem as jumentas. Lá mesmo ele criou uma alternativa e disse para o companheiro dele: vamos lá na cidade que lá tem um profeta, e esse profeta vai dizer para nós em profecia, porque um profeta é um vidente, ele vê as coisas onde estão, ele vai nos mostrar onde estão as jumentas, e nós não vamos deixar nosso pai entristecido, e vamos levar as jumentas como ele nos recomendou. Ou seja, ele era um homem responsável, um moço responsável, bem mandado. Porém, a coisa não ficou assim. Quando Israel viu Saul, filho de Quis, aquele moço bonito, grande, eles disseram para Samuel: é esse aqui, Samuel, consagra ele, que esse vai ser nosso rei. Veja aí a beleza dele. Então Samuel disse: Senhor, eles apresentaram um. E Deus disse: pode, Samuel, consagra ele. Eles pediram, faça o desejo deles. Aí você venha para 1 Samuel capítulo 10. Escolha a sua Bíblia, eu quero que vocês me acompanhem, vocês aí na internet também. 1 Samuel capítulo 10, verso 6 a seguir. Aí você veja Samuel ministrando a palavra de Deus para Saul, para consagrá-lo como rei. Verso 6 de capítulo 10 de Samuel: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, viu, Saul? E profetizarás com eles, com os profetas, e te mudarás em outro homem, Saul. Você não vai ser esse homem leigo, você vai ser agora um homem de Deus. E há de ser, que é Samuel falando com Saul, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, diante de mim, na minha frente, você vai para Gilgal, viu, Saul? E eis que eu descerei a ti, depois, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Quem iria fazer isso era Samuel. Você vai sozinho, espera por mim lá, que quando eu chegar,
eu vou sacrificar, fazer os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. Ali 7 dias esperarás, viu, Saul, por mim, até que eu venha a ti e te declares o que has de fazer. Saul disse, tudo bem. Até ali ele concordou, humilde, moço humilde, sendo consagrado rei. Até ali o espírito dele estava bom, não havia vaidade, presunção. Aí vem o verso 9, porque Deus gosta de habitar num coração que não é presunçoso, jactancioso. Aí Samuel teceu essas palavras para Saul, e Deus agradou da postura de Saul, confirmou que Samuel disse que ele seria um homem diferente. Vem o verso 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, como Samuel tinha dito que ele seria outro homem. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Que mudança, hein? Lindo, lindo, até aqui, lindo demais. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Como Samuel havia dito que ele ia ser um profeta, Saul também, profetizar junto com os profetas. Verso 11. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam, as pessoas viram aquilo. Saul nunca foi disso, nunca tinha essas qualidades, esse dom. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, um dito, né? Está também Saul entre os profetas? Era um João ninguém, e agora Deus o fez um João alguém. Aí volta a lembrança, lembra de quem você era, e agora quem você é. Seja agradecido de onde Deus te tirou, não te envaideça. Profetizando entre os profetas. Mas você lembrou aqui do verso 8, que Samuel falou para ele ir para Gilgal, e esperar por ele, por Samuel, 7 dias, Samuel chegaria ali, para oferecer a Deus os sacrifícios, o holocausto, coisa que só sacerdote que pode fazer, só profeta, sacerdote. Porém, você muda as páginas aí para o capítulo 13 de 1 Samuel, do verso 8 ao 14, não foi esse o comportamento de Saul. Eu não vou ler, depois você leia em sua casa. Eu vou só ler o verso 14 de 1 Samuel, capítulo 13. Saul esperou 7 dias para Samuel chegar, para oferecer o sacrifício, para desencadear aquela batalha que estava para ser travada. Samuel não chegou durante os 7 dias. Sabe o que Saul fez? Está aqui, do verso 8 ao 14. Saul já começou a se envaidecer. Já pegou o sacrifício, o holocausto, e foi ao altar, ele como rei. Não tinha chamada para ministério, para ministrar. E já pegou os sacrifícios, o holocausto, e foi no altar e ofereceu. Em nome da razão. Samuel demorou, tratou para me esperar 7 dias. Passou os 7 dias, não chegou, e a batalha está para ser travada, eu não posso esperar mais. Como se a batalha fosse dele. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus. Não veio, então eu vou ser o sacerdote. Eu vou no templo, no altar, e oferecer o holocausto, o sacrifício. Esperei o Samuel foi irresponsável, não veio, então eu vou lá fazer. Aí você lembra do rei Uzias, em Isaías capítulo 6, morreu leproso por oferecer holocausto, quando não era para um rei fazer, era para o sacerdote. Deus não perdoa nossas obras carnais.
Presumir é invadir sem autoridade. O que tinha que Saul fazer o que não era comissionado para ele fazer? Ele foi comissionado para ser um administrador, para ser um rei, não para ser um sacerdote. Mas por causa do atraso da chegada de Samuel, ele pega e vai no altar e oferece sacrifício. Sabe o que Samuel, ungido por Deus, disse para Saul? Veja o verso 14. Samuel já disse: olha, você já foi reprovado, rapaz. Primeiro teste que Deus te dá, você já é reprovado. Por quê? Em outras palavras, porque você deixou a vaidade subir ao seu coração. Você deixou a vaidade subir à sua mente. Foi consagrado a pastor, já sobe num sabuquinho e diz: igual o soldado, o reco soldado lá no quartel. Levantou a patente dele, tornou-se cabo. Isso é uma história verídica. Aí porque ele subiu um degrau da patente, chamou o coronel e disse: ei, coronel, quando nós éramos reco, hein? Nós sofria demais, agora nós já somos graduados. Um pobre de um cabo, envaidecido. Assim é Saul, se envaideceu, só porque mudou, recebeu uma divisa. Irmãos, o grande segredo da vitória é a humildade. Em qualquer ângulo da vida que você estiver enfrentando, você conquista pela humildade. Billy Paul disse em relação ao seu pai, o irmão Brana, ele disse: uma das coisas lindas que eu encontrei na vida do meu pai é que quanto mais Deus o usava, o irmão Brana, o ministério dele ressuscitou muitos mortos, curou câncer, tantas doenças, cegos, aleijados, chegavam na plataforma e saíam andando. Mas o Billy Paul diz: quanto mais Deus o usava, mais humilde ele se tornava. Por isso ele se tornou um astro de Deus na terra, o William Marion Branham, por causa da sua humildade. Deus livra-nos de ser um Saul da vida, deixar a coisa subir para a cabeça, e a vaidade nos tornar um vaidoso, esnobador. Não, a maneira de apresentar Jesus não é com vaidade, não é com ego, mas é com humildade de coração. Aí então Samuel chegou atrasado na visão do homem, de Saul, mas na visão de Deus estava na hora certa. Deus às vezes furou o pneu do carro dele, ou da bicicleta, sei lá de onde ele vinha, ou quebrou a perna do cavalo, só para fazer um teste no Saul, ver se ele tinha paciência para esperar dias a mais depois dos 7 dias que ele tinha combinado. Deus já passou 7 eras para nós. Será que nós temos paciência para esperar um pouquinho mais? 7 dias da espera de Saul, 7 eras da espera da noiva. Será que não vamos criar doutrinas erradas, dizer: Jesus já veio, 7 dias já cumpriu, 7 eras já cumpriu, vamos criar doutrina aqui, um novo nome, uma terceira etapa que Jesus já veio. Vai nisso se for, vai nisso, você se estrumbicar todo na estrada. Era para Saul esperar 7 dias, mas depois dos 7 dias, você tem que saber que é a contar de Deus, vem o tempo da longanimidade de Deus. Noé, você vai esperar 7 dias na arca, mas 7 dias depois passou longo demais. Deus testando a paciência de Saul, fez, sei lá, o pneu do carro de Samuel furar, para ele atrasar lá 2, 3 dias, não sei quantos dias ele atrasou, só para testar se Saul, ao vencer os 7 dias, não ia criar tonterias, ia ficar no posto do dever para esperar Samuel ministrar a ministração que só um sacerdote, um profeta é que pode ministrar. Porém, nota 0 para Saul. Primeiro teste, já reprova. Não pôde esperar mais de 7 dias. Ele falou 7 dias, é 7 dias, a matemática não falha.
matemática sua, mas a de Deus não é assim não. Deus tem o tempo do teste. Ai Jesus, o Senhor não ia vir no final da sétima era? Sabe de cor e salteado. Apocalipse 4, final da sétima era, termina o 3, que termina a era de Laodiceia, e o Senhor já vem integrado com o final da era. Quem te disse que a era terminou todos os dias? Quem te falou? Foi sua cabecinha? Joga esse pensamento fora. A era só termina quando entrar o último eleito. Você está dizendo que a era terminou na sua contagem carnal, mas na contagem de Deus ainda não terminou, porque ainda está entrando eleitos. Venceu 7 dias, dizendo Saul. Quem te falou que venceu? Venceu na sua cabeça, na cronologia humana, mas na cronologia de Deus, Samuel furou o pneu do carro lá, espere, ele vai chegar. Não posso esperar não. Vamos cá, povo, a batalha está para ser travada. Samuel não chegou, é irresponsável. Eu não disse que eu estava desconfiando que ele era irresponsável. Vamos ministrar aqui, vamos cá. Maria cheia de graça, não sei o que é mais, não sei o que é mais. Vamos lá, oferece o carneiro e oferece sacrifício. De repente chega Samuel lá com o nariz esturrando, porque um profeta sabe das coisas antes de ver. E Saul já reprovou no primeiro teste. Aí você lembra de Datã, Coré e Abirão. Moisés ficou 40 dias no monte, já foi o suficiente para eles desesperar e fazer um bezerro de ouro lá. Moisés não vem para ministrar para nós, vamos fazer um ídolo aqui para nós adorar. Nós não podemos ficar sem adorar. Nós não podemos ficar sem adorar, vamos construir um bezerro de ouro. Vamos arrancar a aliança, vamos dar dá o relógio de ouro seu aí, irmão. E o Arão, que é escultor, vai esculpir um bezerro de ouro para nós. E Arão era irmão de Moisés, sabia que estava errado, mas se ele não fizesse, o povo matava ele tanto bater. Ele foi forçado a fazer o bezerro. Moisés desce de um monte, depois de 40 dias, de longe ele escuta no arraial o grito do povo, carnavalesco do povo. Moisés já ficou irado, e lá de cima do monte já gritou: quem vos mandou fazer este ídolo? E pegou as tábuas da lei irado e jogou contra aquele bezerro, incendiou o incêndio ali, queimou a todos. A desobediência causou ira no coração de Moisés. A desobediência do povo de Israel. A desobediência de Saul causou ira no coração do profeta Samuel. Leia aqui no verso 14 de Samuel 13. Samuel, ao ver Saul no altar ministrando, coisa que não era para Saul fazer, Samuel disse: porém agora não subsistirá o teu reino, Saul. Não vai ter longevidade, não vai subsistir. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. A coisa mais não é contigo, Saul. Deus já tirou a mão de você, e Ele já está procurando um homem que não é você, mas um homem que seja segundo o coração dele, de Deus. Porque você não é não, Saul. Você é um precipitado, você é um apavorado. Deus está agora em busca de um novo rei, de um homem não segundo o coração da vaidade, mas segundo o coração de Deus. Que frase doída, hein? Aí você volta lá para Apocalipse 2:5, onde lemos: lembra, pois, Saul, de onde caíste, dando lugar à vaidade. Deus está agora buscando, Saul, um homem segundo o seu coração para ocupar o seu lugar. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, viu? Esse novo homem que vai vir. Porquanto você, Saul, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você não guardou as ordenanças de Deus, então o reino já foi tirado por Deus de suas mãos. Lembra, pois, de onde caíste. Você diz: Senhor, eu perdi a alegria da salvação, perdi o meu prazer, perdi o vínculo com Deus.
Lembra, pois, de onde caíste. O baiano diz: vá buscar de onde você quebrou o pote. Algo errado espiritualmente aconteceu contigo. Não há efeito sem causa. Toda causa teve todo efeito teve uma causa daquilo. Busque os rastros das causas do seu dia a dia, e você vai entender por que está acontecendo esses efeitos funestos em sua vida. Eu não prospero mais, minha vida é endividada. Por quê? Você parou de ser um dizimista de coração. Você parou de ser um dizimista, e que a Bíblia diz que quem não é dizimista de coração, ele não terá prosperidade. É Malaquias 3. E assim por diante, em tantas outras coisas. Então, o decreto de Saul saiu pela boca de Samuel: você não será mais rei, ó Saul. Você transgrediu. Você perdeu a autoridade de Deus para ser rei. Você transgrediu, você deu um passo sem autorização de Deus. Lembra, pois, de onde caíste, ó Saul, e arrepende-te. Mas ele arrependeu? De jeito nenhum. Foi com raiva de Samuel, por Samuel estar ali puxando a orelha. Ele vaidoso, rei, tinha dinheiro agora, controle das finanças de Israel. Ele disse: como vou ouvir esse maltrapilho aí chamado Samuel? Eu não vou ouvir ele mais não. Foi no tempo que eu era filho de Quis, lá atrás das jumentas, que eu ouvia, eu valorizava profeta, sacerdote. Agora eu sou o rei, rei com as minhas vestes reais. Eu vou descer ao nível para ouvir esse maltrapilho aí, profeta Samuel? Não, foi o tempo. Não é assim que fez a era de Laodiceia? Diz Apocalipse 3,17: rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus chega e disse: e não sabeis que és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E não sabeis, ó Saul, que és um miserável, pobre, cego e nu. Você está entendendo a lição? Aí Deus, já triste, através de Samuel, triste com Saul, por fim, Israel tinha que enfrentar aquela guerra com os amalequitas. Aí vem o capítulo 15, versículo 8 e 9. Samuel disse para Saul: vai na batalha, vá lá com o povo e elimine todos os amalequitas, inclusive seus gados, suas ovelhas, suas criações, e o rei Amaleque, e todos, o rei Agag, e rei dos amalequitas, e mata ao fio da espada, de mamã na caducando, como diz o irmão Arlen na sua oração, né? Ele foi orar resumindo, disse: Senhor, abençoa o povo de mamã na caducando. Bonito, resumiu tudo, né? Aí vem o verso 8 de 1 Samuel 15: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram, quando Samuel disse para ele não perdoar nada, para ele não ter piedade de nada, porque os amalequitas não tiveram misericórdia para com Israel, e agora Deus está devolvendo para eles o que eles plantaram, destruir todos. Porém Saul, que já estava sentado no banco da vaidade, irmão, Deus te livre de sentar no banquinho da vaidade. Deus nos livre de sentar no banquinho da arrogância. Nunca queira sentar nesse banco, isso não presta. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Tem sim, você tem que dar satisfação para Deus, viu? Você vai morrer um dia, e como sua alma vai chegar diante de Deus? Toda suja? Você tem que dar satisfação a alguém sim, queira ou não queira. Sua alma vai ter que dar satisfação do que você fez aqui na terra diante do Criador.
Não fica querendo enganar a você mesmo não, que você vai ser decepcionado no final da estrada. Você não é maior do que Deus, viu? Ó, Saul! Aí Saul, por conta própria, desobedecendo a Samuel, que era a boca de Deus, começou a fazer pacto com Agag, rei dos Amalequitas, perdoando uma coisa, outra. Aí Agag falou: leva minhas ovelhas, eu dou o melhor delas para você, meu gado, o melhor dos bois de qualidade eu dou para você poupar minha vida. Vamos fazer esse pacto? Saul, que tinha um olho materialista, disse: negócio feito, negócio fechado. Eu vou ser agora fazendeiro cheio de boi e de ovelhas. E as da segunda sorte, os cordeiros e ao melhor que havia, pegou tudo. E não os quiseram destruir totalmente. Saul não quis destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, coisa que não tinha valor, desprezível, destruíram totalmente. As vaquinhas magras, ovelhinha magra, ele matou. Mas aquelas de primeira classe, ele trouxe tudo. Samuel, depois você prossegue a leitura. Samuel chegou lá na casa de Saul, de longe ouviu balido de vacas gordas, balidos de ovelhas. Saul, o que eu estou ouvindo aí, Saul? Balido de vacas, de ovelhas. Meu senhor, o senhor sabe, né? Deus exige, mas Deus é paciente. Deus permitiu eu negociar com Agag e trazer as vacas, as ovelhas dele. Sabe para quê, meu senhor? Sabe para quê? Aí vem querer mentir, né? As desculpas ocas que não tem fundamento. Sabe para quê, meu senhor? É para oferecer na casa de Deus. É para dar para o senhor mesmo, profeta. O senhor oferecer elas na casa de Deus. Samuel olhou nele com cara feia e disse: porventura Deus tem prazer em sacrifício imundo, com ovelhas dos outros, amalequita, quem Deus odiou? Deus criará para si ovelha, boi, para ele sacrificar. Não precisa vir através de negociata errada. Pastor, eu joguei na loteria, sabe para quê? Para ter um dízimo maior, para ajudar na casa de Deus, né, pastor? Pastor, é a inspiração que eu tive. Pastor cheio do Espírito Santo fala: irmão, leva isso para sua casa. A igreja não é um palco de sujeira para receber dízimo de jogo. A igreja recebe dízimo do suor do seu rosto, não de jogos. A prostituta diz: eu fui prostituir para pegar um dízimo maior, pastor, para trazer para a casa de Deus. A Bíblia disse para não receber dízimo de prostituta e nem de venda de cachorro e nem de jogos. Mas Saul veio querer passar o melado na boca do profeta Samuel. Você pensa que profeta de Deus é uma coisa qualquer? Desrespeitar o ofício de Deus é uma brincadeira? Levanta-te contra o ofício de Deus para ver a bomba que vai explodir na sua vida, ou na vida do seu filho, de sua filha, de sua esposa ou do seu marido. Brinque com Deus para ver o que você vai receber lá na frente. Nunca na história da Bíblia saiu bem quem se revoltou contra Deus. Que Deus nos dê mais temor. Estamos lendo coisas que não é uma mera história. Isso aqui ficou escrito para chamar a nossa atenção, para termos cuidado, para que isso não ocorra conosco. Aí Samuel, irado, Saul, que balido de vaca, que balido de ovelha. Aí Saul veio querer passar o melado na boca de Samuel. Samuel repreendeu. Aí no verso 32 a seguir, Samuel desembainha a espada e chega lá, corta o pescoço do rei Agag, que Saul tinha trazido vivo, estava escondido lá nos fundos. Samuel cortou o pescoço do rei Agag, matou aquelas ovelhas, aquele gado que Saul tinha trazido, e limpou a casa de Deus. Deus não perdoará um passo errado que nós dermos. Não brinque com Deus não, gente. Deus é sério. E aí sabe o que aconteceu com Saul?
ao não obedecer o que Deus, através de seu profeta Samuel, tinha designado para ele fazer, ele se tornou um rebelde. Saul se tornou um rebelde. Agora vamos voltar à fita. Começou tão humilde, começou tão simples, mas no decorrer do dia a dia a vaidade subiu ao seu coração. A vaidade subiu à sua mente. Como é que você começou a fé, irmão? Fala para mim, vamos conversar? Vamos ter uma conversa entre amigos. Foi lindo, não foi? Você lembra quando você aceitou a mensagem? 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Porém, por que aquela humildade não pôde seguir até aqui? Teve que descer vaidade em seu coração. Para que você foi alimentar este mal? Você feriu a Deus. Não brinque com Deus não, gente. Essa mensagem é Deus. Essa Bíblia é Deus. Mentiraiada. Esse dia um pastor lá do Mato Grosso me ligou. O irmão que veio daí está com a mentiraiada aqui, dizendo isso e aquilo, dizendo que o senhor vai vir encapar a mão nele. Eu disse: irmão, eu sou louco para pôr a mão na coisa, em uma coisa errada, cheia de mentira. Não! Samuel retirou a mão de Saul por causa das suas rebeliões. Deus. Aí você lembra lá da casa do sacerdote Eli, quando ele também transgrediu. Aí nasce o filho da nora dele, e aí teve que pôr o nome de Icabode. Aí traduziu o que significa Icabode: foi-se a glória de Israel. Foi. Aí vem o cântico do Urutal. Brigou com a perdiz, que era sua esposa, e se separaram conjugalmente. Aí ele fica cantando, até hoje ele está no galho do pau, lá no meio do mato cantando. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Né? Foi o tempinho de felicidade. Agora não tem mais retorno. Aí Saul começou a despertar. Foi, foi. Aí sabe o que aconteceu sobre Saul? Tenha cuidado, estamos lendo a Bíblia, leia a Bíblia. Não pise fora da Bíblia sem temor. Verso 14 de 1 Samuel 16. Leia comigo, viu? Leia comigo, crianças, pequenos a grandes. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmão, quem sou eu sem o Espírito do Senhor? Quem somos nós sem o Espírito de Deus? Israel só prestava enquanto Deus estava com eles. Quando Deus não estava com eles, eles perdiam a batalha para uma cidadezinha pequenininha lá, Niri, uma cidadezinha pequenininha lá que Israel perdeu a batalha. Ai, a cidade de Ai. Sendo que eles eram acostumados a vencer reinos. E agora, por falta da presença de Deus, a cidade de Ai, pouquinha gente, venceu o batalhão de Israel. Sem Deus, irmãos, nós estamos desimunizados, fracassados, vulneráveis. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus Israel era nada. Não espere ter sucesso na vida deixando Deus do lado de fora. Você vai só ter decepção em cima de decepção, desgraça, desgosto em cima de desgosto. Seja humilde, preserve o espiritual e Deus te dará graça para vencer. Mas veja, assim que Saul rebelou contra Samuel, eu estou rebelando é contra o homem, é Samuel, esse homem feio aí, maltrapilho. Você não sabe o que está atrás desse homem? Ele tem um ofício. Você está brincando com o ofício de Deus. Portanto, você está brincando é contra Deus. É hora de olhar para isto, amados irmãos, e ter mais temor.
Sabe o que aconteceu com Saul? Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixe ser um Saul da vida. Sabe o que levou o Espírito do Senhor a deixar Saul? Por causa da sua desobediência. Deus, diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Nunca pense em ter vitória deixando Deus para trás. Deus é o general de vitória. Sem Ele você estará desprotegido. Lembre, pois, de onde caíste. Foi a escritura da abertura. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando o Espírito do Senhor retira, só vem as consequências. Só vem os desvarios, as consequências funestas. Não espere ficar sem o Espírito de Deus e continuar um galã, um conquistador, um bonitão, como era Saul antes do Espírito Santo. O que adianta ser bonito sem Deus? Beleza física sem Deus? Que adianta? Que adiantou para Saul? A vida dele desde então se desencadeou em tormento. Escute, a vida de Saul desde então se foi desencadeando em tormento em cima de tormento. Veja aqui, 1 Samuel 16, versos 14 e 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmãos, que marca doída, hein? Foi Deus que abandonou Saul? Não, primeiro Saul abandonou Deus. Deus não é mau, não. Saul virou as costas para Deus, Deus se encontrou rejeitado. Por isso que a última era lá, aquela bolinha, aquele branquinho não está dentro da bola. O branquinho, que é Deus, que é luz, está fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. Quem está à porta é quem está do lado de fora. Deus, a palavra não está dentro da era, está fora da era. Por isso que a noiva não está dentro do espírito da era. A noiva está fora do espírito da era de Laodiceia. A era existe, ela está aí, mas a noiva está fora do domínio do espírito de Laodiceia. Por isso que você não porta como os laodiceanos portam. Vocês estão entendendo? E aí Saul, sem o Espírito de Deus, o que acontecia? E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Da parte do Senhor quer dizer permitido, porque o diabo não pode fazer nada contra você sem Deus permitir ele vir e fazer. Ele tem a chave, para ele fazer, Deus tem que deixar. Para ele atacar Jó daquelas lepras, Deus, ele teve que ir a Deus, pedir a Deus, podia. Deus, vá, faça, para você ver que ele é um servo meu. E assim foi com Saul. Sem o Espírito Santo, o que restou para Saul? Vida assombrada e cheio de espírito mau. Vida assombrada. Eles dizem assombra em ação, assombração, sombra em ação. Eu vejo sombras sobre mim, sombras negras. Foi a vida de Saul. Só havia assombração, né? Sombra em ação, sombra, coisa inexistente. Mas Saul só via aquilo, miragem ruim. Então os criados de Saul observou aquilo, a coisa, aquela atmosfera carregada de demônios que rodeava Saul desde então. Ficou com dó de Saul. Disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra, Saul. Deus permitiu, Deus liberou um espírito mau, porque o Senhor deu lugar ao diabo, à vaidade. Aí vem verso 21. Me acompanhe na sua Bíblia. Vocês estão acompanhando? Amém? Verso 21 ao 23. Assim Davi veio a Saul. Davi, que era um homem, era o homem que Deus estava procurando. Veio, Davi não tinha maldade. Saul tinha maldade contra Davi, mas Davi nunca teve maldade contra Saul. As pessoas às vezes se tornam teu inimigo, mas você nunca se torna inimigo de ninguém. As pessoas te odeiam, mas você não odeia ninguém.
Cristão não odeia, Espírito Santo não é amargo. Assim veio a Saul, Davi, não é? E esteve perante ele, e viu a condição dele, o terror que lhe rodeava. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, o amou muito. O amou, ou seja, teve dó, teve pena da condição espiritual de Saul. Todo homem de Deus, ao chegar, visitar um homem que abandonou a Deus, ele tem dó. Tem dó da condição espiritual ruim que aquele homem, aquela mulher que deixou Deus se encontra. Ao ponto de ter dó, ter pena. Coitado dele, ele não era assim. Ele não precisava ser assim. Ele escolheu ser assim pela sua rebeldia. Coitado dele. Davi ali em volta dele teve dó. E tornou-se o pajem de arma. Cuidava das armas de Saul. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé, o pai dele: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Saul sentia uma atmosfera boa com a presença de Davi. Mesmo naquele tormento, quando Davi se aproximava dele, Saul sentia um alívio daquelas cargas. Porque quando um cristão chega, demônios saem. Veja aí a importância de estar no posto do dever, segundo Deus. A sua atmosfera espanta pavor, pasmos. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, aquele instrumento, e tocava com a sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Toca aí, irmão, dá um toque aí, irmão. Um toque. Vamos, um hino. Como é bom um hino sacro. Como é maligno o som de um hino de rock and roll. Como é precioso o som de um hino sacro. Um hino sacro. Um hino de Deus. Hino da alma. Ame isto, irmãos. Toque da harpa de Davi. Espantava espíritos maus que saturava Saul, porque ele estava em tormento. Obrigado, irmão. E aí vem Saul naquele tormento terrível, e aí enfrentou a batalha que os seus vizinhos estavam sobre eles. Você vai agora para 1 Samuel 17, verso 32. 1 Samuel 17, verso 32. Filisteus, a nação filisteia, agora invade a Israel, para detonar Israel. E Israel se encontra tão fraco, porque o seu rei caiu, ficou fraco sem Deus. E agora os filisteus invadem Israel. E cadê os soldados de Israel que era acostumado a vencer guerras? Nunca perdeu uma batalha. Cadê eles? Cadê como é que chamava os generais de Israel? Abner e outros. Abner e outros generais que Saul tinha. Sabe como que eles estavam? De pernas trêmulas, num canto ali do deserto, e o gigante Golias com a cabeçona grande, desafiando aquele exército de Deus, que era Israel, foi levantado para vencer, e agora a derrota tomou conta dele. A atmosfera pessimista de derrota atingiu o arraial de Israel. Estavam lá batendo o joelho com as pernas bambas. Eu vi o irmão cantando ali, tremendo as pernas. Eu falei, assim estava o exército de Israel, tremendo, pernas trêmulas. Aí o homem segundo o coração de Deus, que era Davi,
um jovenzinho ainda, ao ver Israel recluído, recanteado, e Golias desafiando eles, dizendo que ia espetar eles na ponta da lança, e Saul lá de um canto, atormentado por espíritos maus, acovardado, com medo também. E Davi chegou lá, viu aquela situação. Davi estremeceu. Davi disse: isso não pode. Eu conheço a biografia de Israel. Deus os levantou para ser vencedores e agora se tornar perdedores, amedrontados. Verso 32 de 1 Samuel 17. Davi vendo aquilo, o exército de Israel recluídos, trêmulos, amedrontados, e Golias, o gigante, desafiando-os. Você tem que saber disso, irmão e irmã. Quando você sai do caminho do Senhor, até um, como aconteceu com Davi, quando ele teve aquela fraqueza com a Betseba, um manqueba, malequita, como é que ele chamava? Desafiou Davi, cuspiu na cara de Davi, e Davi não pôde fazer nada contra ele. Simei. Manqueba, aleijado, sendo que Davi era acostumado a vencer gigante, como venceu este. Mas agora teve que se render a um Simei, a um aleijado, porque perdeu as forças ao cair com Betseba. Você pensa, irmão, que aquele adultério não vai tirar a sua força? Tirou a de Davi, tirou a de Sansão. Ficou como um menino sem força, Sansão. Levado pela mão do menino, moendo naquele moinho, cego. Vai perder sua vista, sua visão espiritual. O pecado tira sua visão espiritual, como tirou a visão natural de Sansão. Não brinque com coisa séria, gente. Nós estamos num lugar muito sério, que é a palavra de Deus. Não brinque com coisa séria, por amor de nossas almas. Você perde o castiçal. Você perde o castiçal, como lemos no versículo da abertura, Apocalipse 2, verso 5. Você perde o poder, perde a autoridade. Daqui a pouco uma criança está desafiando você, como o manqueba desafiou Davi e cuspiu até na cara de Davi. Lá na frente Salomão tratou com ele, mas Davi teve que se prostrar aqui. Mas aqui estava o Davi de Deus, até então, e viu Saul sendo desafiado pelo exército filisteu. Davi ficou irado. Assim acontece com um homem cheio do Espírito Santo, com a mulher cheia do Espírito Santo. Quando o diabo vem e começa a fazer chantagem com seu pai, sua mãe, sua filha, seu marido, você pula na frente e grita: não pode ser assim, está errado, está tudo errado. Deus não nos chamou para a derrota, Deus nos chamou para a vitória, 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 vitória. Davi, verso 32, Samuel 17. Davi disse a Saul: Saul, que desgraça horrível é essa do exército de Deus, e você como um homem grande na frente deles, tremendo, estremecendo. Não desfaleça o coração de ninguém, Saul, por causa dele. Esse gigante está desfalecendo o coração do povo. Teu servo, falou dele, teu servo Davi, irá à peleja contra este filisteu. Já que em Israel não tem ninguém que pode encarar esse desafio que esse Golias aí está desafiando, deixa eu ir, Saul, eu vou sozinho. Deus estando comigo é a maioria. A maioria de Deus não é números, a maioria de Deus é qualidade de espírito. Você tendo o Espírito de Deus contigo, você desafia exército, monstros, gigantes. Deixa eu ir, Saul. Eu vou mostrar para esse incircunciso quem é Deus de verdade de Israel. Israel está desatualizado do Espírito de Deus, mas eu não estou não, Saul. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja, ó menino,
pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é um homem experimentado em batalha, e você não é, menino. Você é um filho de Jessé, apacentador de ovelha de seu pai. Eu conheço sua biografia. Você quer enfrentar esse homem experimentado em guerra? Davi deu uma olhada assim de rabo de olho para Saul, naquele pessimismo de Saul, e disse: Saul, eu, homem, Davi, posso ser inexperiente, mas o Deus que está em mim não é não, viu? Deixa eu só dizer um pouquinho da minha biografia, ó Saul. Deixa eu te mostrar um pouquinho da minha história. Você diz que me conhece, mas não conhece não, Saul. Deixa eu te falar o que aconteceu comigo lá no campo, apacentando as ovelhas de meu pai. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, Jessé, né? E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do meu rebanho. Começou a tomar minhas ovelhas. Em outras palavras, a ira de Deus se acendeu em meu coração, ó Saul, e aquilo não ficou barato não. Vem o verso 35: e eu saí após ele e o feri, e livrei a ovelha da sua boca, tomei-a. Isso é um pouquinho da minha biografia, viu, Saul? Você tem sua biografia, irmão. Um dia o diabo queria detonar sua filha, e você orou com o joelho no chão, e ela foi libertada pelo poder de Deus. Lembra? Histórias semelhantes a esta na sua vida, detonando sua saúde, Deus te curou. Você é um Davi de Deus. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba e o feri e o matei. Viu, Saul? O urso levantou contra mim, eu peguei ele pela barba. E com a mão mesmo, não foi com arma bérica, não. Você tem arma bérica, Saul. O que é isso que está fazendo por você? Deixando vocês amedrontados. Deus não leva em conta o poder da arma bérica. Deus leva em conta o poder do Espírito Santo. Verso 36: e assim feriu o teu servo o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, viu, Saul? Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Deixa aí, Saul. Eu trago duas experiências tremendas. Peguei o urso pela mão e estraçalhei. Peguei o leão pela mão e o estraçalhei. Eu vou pegar esse gigante também e vou estraçalhá-lo com uma pedrinha. Vou cortar o pescoço dele com a sua própria espada. Corajoso? Não, confiante. Ah, o irmão é corajoso. Não, não sou corajoso. Eu creio no meu Deus. Pastor Adalto é corajoso. Não, é porque eu creio no meu Deus. O irmão fulano é corajoso. Não, é porque ele tem um Deus e confia no seu Deus. Oxalá esse espírito de coragem atinja cada alma nesta noite. Espírito do Deus vivo em você nunca deixará você se acovardar. Ele te dará ousadia, coragem, determinação para enfrentar os desafios que o inimigo lança no seu caminho. Não é hora de medrosos, é hora de coragem. E aí vem o capítulo 22, Saul, capítulo 22, verso 18 a seguir. Veja, quando um homem está fora de Deus, sem Deus, ele faz loucura. Você pode fazer uma ideiazinha, irmão Edinho? Matar um pastor, um homem matar o pastor, seu pastor, com tiro, com flechada. Os arqueiros de Saul foi comissionado por Saul para matar os profetas que ajudavam tanto a Saul, com os arcos, com as flechas. E ali eles colocaram os 85 profetas, verso 18 de 1 Samuel 22. 85 profetas, sacerdotes de Nobe, e colocaram naquele vale
E Saul convocou todos os seus arqueiros, homens de guerra, e abriu os seus arcos e traspassaram 85 profetas com o poder da flecha. Matou. Não te estremece? Perdeu tanto temor de Deus que matou a seus pastores. Aqueles profetas eram pastores, eram conselheiros de Saul. Só porque eles não falaram que Saul gostava de ouvir, que Saul agora era um perdedor, um perdido, cheio de espírito mau, aqueles profetas começaram a ensinar Saul a voltar para Deus, a ensinar a palavra, e aquilo trouxe uma ira para Saul. Vocês estão interferindo na minha vida, tem que se meter na minha vida, quem dá pão para vocês é eu, quem dá comida, quem dá roupa para vocês sou eu. Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou silenciar suas vozes. Vocês ficam me importunando com essas profecias de vocês, eu vou mandar meus arqueiros matar vocês. De Doeg, um homem só, né? Doeg, chefe dos arqueiros, pegou e pediu para os seus soldados entesar suas lanças e traspassar aqueles profetas, silenciar a voz de Deus para Saul. Você já pensou nisso, irmã? Matar o seu pastor. Saul matar o seu pastor, só porque ele não apoiava seus erros. Saul se tornou tão endemoniado, que tinha pavor em ouvir a voz dos profetas. Esta era de Laodiceia tem se tornado tão endemoniada, que ela tem pavor em ouvir a voz de William Branham, profeta de Deus para a era. Tão endemoniados. Vocês estão me entendendo? Isso é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia para vocês. Eclesiastes, Salomão disse, não há nada novo debaixo do sol. O que era já foi, o que há de ser também já foi. Repetição de fatos. Aconteceu lá no tempo de Saul, está acontecendo aqui, ao vivo e a cores, na era de Laodiceia. Aí você vai ler verso 18 e 19 de 1 Reis 22. Este episódio tão mau, que um homem, só podia vir de um homem sem Deus, desenvolveu, matando 85 profetas, sacerdotes, que estava repreendendo Saul. Quando o homem está endemoniado, ele odeia ouvir a voz de Deus, odeia vir à igreja. Cuidado com você se fica lá fora, viu? Será que você não está na condição de Saul, não? Não gosta de entrar para dentro da igreja? Lá é lugar de ficar só os diáconos vigiando os carros, não é lugar de ficar a gente comendo. Foi lanche, foi servido aqui. Para que você fica lá fora? Lá fora tem Deus? Você vem na igreja para ficar lá fora? Por que você não ficou na sua casa? Por que você não ficou na sua casa? Cuidado que o espírito de Saul que atormentou Saul não está em você, viu? Lá fora é lugar de ficar os diáconos vigiando os carros. Crente que vem é para entrar para dentro, para ouvir a palavra, se lavar com a palavra. Viu? Estamos falando isso, transferindo para o hoje. A Bíblia não pode ficar sendo uma velha história, não. A Bíblia está sempre atualizada, viu? Não pensa que isso é história lá de Saul. Hoje vivemos em outra era. Vivemos em outra era, mas o Espírito é o mesmo. Repetição de fatos. Veja aqui capítulo 28, para nós encerrarmos. Verso 5 a seguir. Sabe qual foi a condição de Saul? Endemoniado, afastado de Deus. E agora precisou de encarar a batalha lá dos filisteus de novo. Que o diabo vem, se espanta, mas depois ele volta de novo. Davi venceu os filisteus matando Golias, mas depois os Golias, filhotinhos de Golias, cresceram e filisteus envaideceram e veio de novo contra Israel. E vem de novo contra Israel e encontra Saul desviado, endemoniado, separado da glória de Deus. É isca para o diabo. Entra lá e Saul trêmulo de novo diante do exército dos filisteus.
capítulo 28, verso 5. Vamos ler isso aqui para nós encerrar. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Veja, o exército do inimigo contra ele, ele sem nenhuma capacidade para vencer o exército. Ele tremeu e estremeceu. Será que essa não é a condição de alguém? Aí pela internet, aqui, oxalá que isso não seja com você e nem comigo. Amém, Jesus? Amém, assim seja. Que isso não ocorra conosco. Se tornar um Saul da vida, por ter transgredido a voz de Deus, rebelado. Você pensa que você vai ficar sem consequência? Rebelar contra Deus, você vai ficar sem as consequências? Só Saul que teve consequência, você não vai ter não? Espere. Às vezes não cai sobre você, vai cair sobre sua esposa, sobre seu filho querido. Só para você aprender a não levantar contra o ofício de Deus. Saul pensou que estava levantando contra Samuel, o homem, não sabendo ele que estava se levantando contra o ofício de Deus que estava em Samuel. Não brinque com as coisas, gente. Eu estou falando isto porque nós estamos lendo a Bíblia. Capítulo 28, verso 6 agora. E perguntou, Saul trêmulo ali diante do exército dos filisteus de novo. E perguntou Saul ao Senhor, foi orar. Porque sempre quando o povo de Deus está em aperto, a linha escapatória é joelho no chão, orar, né? Mas orar como? Em desobediência? Será que Deus ia ouvir Saul? Em desobediência? Perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Que coisa terrível, hein? Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silenciou. O céu se tornou bronze para Saul. Como é que está a tua vida, irmão? Céu de bronze? Não há mais resposta de Deus? Vire as pedras por onde você caminhou e veja onde você errou. Seja humilde, volte e conserte, para Deus voltar a tratar contigo. Senão você vai continuar com esses céus de bronze. Revire as pedras, veja onde você errou. Volte, conserte com humildade. Porque senão seu exército, sua vida, sua família estará em ruínas. Deus liberará o espírito do mal para te atormentar, como liberou para atormentar Saul. A história se repete, gente. Não brinquemos com a história não. Bíblia não foi escrita só para ser uma mera história, um mero conto. Bíblia é realidade, ela está sempre atualizada. Pensemos no profundo de nossas almas nesta noite sobre a biografia de Saul. Procurou Saul pelo Senhor, pelos profetas, por sonhos, por Urim e Tumim, e tudo silêncio. Sabe o que Saul fez? Apelou pela ignorância, como muitos fazem. Pastor ora, ele não recebe a cura. Aí por fim vai a feiticeira, vai os adivinhos, os médios espíritas. Médios, quantas pessoas? Um dia eu ouvi falar um irmão da mensagem, não recebeu a cura na igreja, foi lá no centro espírita para receber. Meu Jesus, como que desce ao nível assim, como Saul desceu, hein? Aí Saul desce, eu não vou ler porque o tempo já, o relógio já mandou parar. No capítulo, do verso 5 do capítulo 28, você vai lendo. Saul foi e consultou a pitonisa de Endor, uma feiticeira, para chamar Samuel, que tinha morrido já, para vir ter piedade dele, para trazer a voz de Deus para ele, porque ele não conseguia mais por ele próprio falar com Deus e Deus responder. E ele estava em aperto, porque o exército dos filisteus estava em afronta, desafiando, ia invadir, ia destruir a Israel. E Saul não tinha mais força espiritual. O que fazer? Ele precisava da voz de um profeta para dizer para ele o que fazer. Você precisará da voz de Deus na hora de seus apuros. E se você estiver desconectado espiritualmente com Ele, os filisteus te destruirá. Sansão, Dalila dizia, os filisteus vêm sobre ti.
Enquanto Sansão tinha força, ele levantava e vencia os filisteus. Mas quando ele contou o segredo, o irmão Roberto disse que não é bom contar o segredo. Sansão contou o segredo para Dalila, e ela descobriu que a força estava no cabelo, ela rapou o cabelo dele. Aí os filisteus veio e ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele pensou que seria como as outras vezes, ele levantava e quebrava tudo e matava todos. Levantou, mas encontrou fraco, não tinha forças. E a primeira coisa que os filisteus fez foi furar seus olhos. A primeira coisa que o diabo faz com você é furar seu olho espiritual. E aí você começa a criar doutrinas erradas. Falta da presença de Deus te leva a ficar cego espiritual e enveredar-se por doutrinas erradas. Deus tenha misericórdia de nós. Cego espiritual, não se espera coisas boas de um cego sem Deus. Aí ele vai consultar a Petonisa, a feiticeira. Que decida, hein, para um cristão. Saul profetizava com os profetas, era um salvo. Tanto é que mesmo nessa desgraça, Samuel veio, a feiticeira chamou e disse: amanhã tu estarás comigo por essas horas. Era um salvo, porém um apostatado. Veja a condição de um salvo. Deus te salva, Deus não te dessalva, não te perde. Porém ele encurta seus dias. Deus teve que encurtar os dias de Saul, porque a vida de Saul continuou de mal a pior. Aí ele permitiu que os filisteus entrassem lá. Aí você vai lendo esse capítulo 28, lendo verso 15. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste? Quando a pitonisa chamou ele, ele veio em forma corporal. A Bíblia diz que levantou como ele era, o profeta. A morte não muda seu estado de espírito. Ele era profeta e continuou sendo profeta. Profetizou até a morte de Saul. A morte só muda o lugar de você morar. Ele morava aqui e foi para a sexta dimensão, não é? Então disse Saul: muito angustiado, Samuel, estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais. Samuel, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho, nem por isso, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer nessa bifurcação da vida, no desafio do exército dos filisteus. Que farei, Samuel? Me ajude. Samuel disse: sabe o que você vai fazer? Você vai morrer. Olha que frase que Saul nunca sonhava ouvir de Samuel. Chega, Saul, você brincou demais com Deus. Você vai à batalha, os filisteus vão invadir e vai te traspassar com a espada, e você vai morrer. Deus colocará um fim na sua vida. Aí vem o final do verso 19: o Senhor entregará também a Israel contigo. Não vai ser só você que vai morrer, não. Todo Israel será entregue nas mãos dos filisteus. E amanhã, Saul, Deus não quer mais te ver nessa vida errada, viu, Saul? Meninas, meninos, você vai transgredindo, Deus encurta seus dias, viu? Viu, irmão? Você fica brincando com Deus, Deus encurta seus dias. Esses dias eu chamei um irmão ali atrás e disse: irmão, você vai trocar seu arrebatamento por 20 vacas? Comprou, o sogro dele tem uma fazendinha, ele aposentou, comprou 20 vaquinhas para pôr lá. Agora, pastor, não posso vir na igreja, tem que cuidar dessas vaquinhas. Eu disse: essas vaquinhas vai te levar para o inferno. Que a Bíblia disse em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O senhor não ouve a palavra, como o senhor quer libertar-se de demônios, do cigarro, do vício? Você nunca se libertará. Por causa de 20 vacas, o senhor vai para o inferno. Tenha piedade de sua alma. Vá lá, venda isto. Volte para a igreja. Sei lá se ele me ouviu. Se ele tiver Deus, ele vai ouvir a correção. Se não tiver, vai ficar com raiva do pastor, né? Como Saul ficou com raiva dos profetas, ao ponto até de matá-los. Você sabia que o pastor é o homem mais odiado pelo diabo? Aqueles profetas, sacerdotes, foi o homem mais odiado por Saul. Enquanto falava que Saul gostava de ouvir, era amiguinho. O profeta vai almoçar na minha casa hoje. Tiburtino, que era um secretário de Saul, mata um boi e um novilho, nós fazer um churrasco para o pastor. Mas enquanto os profetas falavam, coisa que agradava a ele. Mas quando deixou de falar, foi corrigi-lo,
Ele já pediu para o chefe lá dos soldados dele: prepare as arcas, as flechas, o arco, vamos traspassar esses profetas que só falam contra mim. Senhor, livra-nos de ser um Saul da vida. Você pensa que o pastor é seu inimigo? Pastor é o maior amigo que você tem. Pastor quer o seu bem. Pastor quer te ajudar. Seja humilde e você será ajudado. Aqueles profetas eram melhores amigos que Saul tinha. No entanto, Saul teve como inimigo. Interessante, você começa a odiar o pastor e se agraciar dos ímpios. A igreja, eu não vou na igreja mais, porque na igreja tem aquele homem enjoado que prega lá, aqueles irmãos. Eu não vou não vai na igreja e vai para o mundo, né? O mundo é melhor do que a igreja, né? O mundanismo é melhor do que vir à igreja, né? Assistir à televisão, ver essas mulheres peladas. Você se torna um adúltero virtual e diz que assim é melhor do que vir à igreja, ouvir essa doutrina, né? Se tornará um Saul da vida. Isto é assim, diz a Bíblia. Brinque com Deus para você ver onde você vai parar. Brinque, desrespeite a Deus para você ver onde você vai parar. Você vai clamar a Deus como Saul clamou, e Deus não te responderá mais. Os teus céus se tornarão céus de bronze, como os céus de Saul se tornou. Irmãos, isso aqui não ficou só para ficar na história. Paulo disse em Coríntios 10, isso aqui ficou para aviso nosso. Mensagem para nós. Então Deus disse para Samuel, para Davi, através de Samuel, que a pitonisa chamou. Os denominacionais que dizem ser crente, não crê de jeito nenhum que isso aqui é verdade. Então, para que ter a Bíblia? Eu disse, rasgue então essa folha da Bíblia e joga fora. Você não crê nela? A Bíblia diz que foi verídico. Os denominacionais dizem que isso não é. Rasgue essa Bíblia então e jogue fora. Rasgue Atos 2,38 e joga fora. Você não crê no batismo em nome de Jesus? Rasgue Efésios 4,4 que diz a um só Deus, uma só fé, um só batismo. Joga fora, você não crê na unicidade. Rasgue Apocalipse 10,7, jogue fora, você não crê em profeta. Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Temos que nos curvar ao pé da cruz, ao pé da verdade, e dizer: Deus, me converta, Deus, eu estou desviado, traga-me de volta, Deus. Continua o verso 19. E amanhã, Samuel dizendo para Saul: tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Você vai morrer, Saul. Você quer ouvir uma palavra boa? Então prepara, está preparado? Você vai morrer. Que palavra dura, hein? Amanhã, após tua morte, você estarás comigo no paraíso. Samuel não estava no inferno, ele estava na região dos salvos, no paraíso. E Saul foi para onde estava Samuel, então foi também para o paraíso. Isso quer dizer que Saul não era um perdido, ele era um salvo, mas sofreu as consequências da sua desobediência aqui em carne. Você não perde sua salvação, mas você perde os privilégios de um salvo. Os privilégios de um salvo, você perde a alegria, o gozo do Senhor, o estímulo. Se tornam céus para você, se torna de bronze. Você ora e Deus não responde, você não tem nem mais um gozo, nem um estímulo mais, porque você brincou com Deus. Salvo você será, você vai estar com Samuel no paraíso, na sexta dimensão. Mas aqui você purgará por cada pecado que você praticou. Saul purgou. Ele preferia a morte do que viver. Chega um ponto que a pessoa prefere a morrer do que continuar vivendo, que é vida amarga. Viver sem Deus é amargo demais.